Bem, galera, voltando agora a mais um bloco, né? As questões agora estão relacionadas à prova do Enem 2013, ok? Então, nesse momento aí, eu quero chamá-los a atenção só para fazer uma pequena revisão. Eu passei para vocês em blocos anteriores, mas só para relembrar a questão das razões trigonométricas, né? Quando eu falo em seno de um ângulo alfa, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente. Lembra que quando eu falo em adjacente, é porque ele está próximo, ok? Adjacente, próximo. Então, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Já a tangente, né, que eu comentei com vocês, expliquei até a propriedadezinha, a regra da divisão e tal. A tangente de um ângulo alfa qualquer é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Foi até quando eu falei para vocês que a tangente de um ângulo qualquer é chamada de coca, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Vou colocar aqui no quadro, nesse cantinho aqui, a título apenas de observação. Então eu vou colocar aqui: seno de um ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tá aí, né? Esse raciocínio aí. Então eu queria passar para vocês a primeira questão da nossa prova de 2013, né? Enem 2013. Então vamos juntos. Na tela aí, nós temos a questão 136, onde eu digo assim: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura com o segmento AB. Então, nessa hora aqui, quero mostrar para vocês aqui que o segmento A está aqui, vai até o B aqui embaixo. Lembrando vocês que a altura, ela tem que formar sempre com, vamos dizer, com a base, né, que aí ficaria mais ou menos de cabeça para baixo, que eu vou explicar para vocês. Ela tem sempre que formar com a base um ângulo de 90 graus. Então, só para terminar aqui, ele fala o seguinte: estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Beleza. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então, voltando aqui comigo, nós teremos o seguinte. Primeiro passo é o seguinte: eu vou desenhar com vocês aqui a ideia, né? Ficou mais ou menos assim. Ele bota aqui o lado AB, né? Vou colocando aqui para vocês A, B. E aqui a gente vai ter uma situação assim, ó. Tá vendo aí? Esse é o raciocínio do prédio. Então você vai ter o prédio, mais ou menos a altura sendo distância de A até B, e uma inclinação de 15 graus, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 15 graus. Aí, só para lembrar com vocês,
a gente tem o seguinte: a hipotenusa, ela é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa. Já o cateto, né? Já o cateto oposto ao ângulo, tá aqui, ó. Cateto oposto ao ângulo é o cateto que está à frente dos 15 graus. Ok? Na sequência, você tem o que nós chamamos aqui aos 15 graus, ao lado dele, de cateto adjacente. De cateto adjacente. Tudo bem? Beleza. Eu tenho a informação de que o cateto adjacente, ele corresponde, só para melhorar o desenho aqui, vou dar uma pausa para vocês. Bem, vou apagar esse aqui e fazer de novo, tá? Então aqui, vou apagar e fazer de novo. Aqui você vai ter a altura 114 metros, tá? 114 metros. Aqui nós teremos a base, que eu chamo de X, ok? E aqui nós teremos 15 graus. Bem, eu me preocupei muito em traduzir para vocês a tangente, a comentar sobre as razões trigonométricas. Mas essa questão, o interessante dela é que ela não quer saber a razão, ela quer saber a área da base. E a área da base, ele afirma para a gente que é uma base quadrada, né? Então, o que acontece? No caso desse prisma, né, você vai ter aqui, ó, uma base quadrada, ok? De lado X. Então, o que eu quero saber aqui, gente, é a área. Tá bom? Essa é a área que eu quero saber. E a área do quadrado é dada por L ao quadrado. Nesse caso, o nosso lado eu chamei de X. E o X está aqui. Conseguiram visualizar o raciocínio? Beleza. Era isso que eu queria passar para vocês. Então vamos dar sequência agora. O que eu tenho de informação aqui nesse triângulo aqui? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, não tenho nem nada, nenhum comentário sobre hipotenusa, já sabemos que não podemos trabalhar nem com seno e nem com cosseno, porque eu não tenho a informação da hipotenusa. Então só pode ser a tangente. Então aqui você vai fazer tangente de 15 graus é igual, ou melhor, para ficar bem organizadinho, bem didático, tangente de alfa, ângulo alfa qualquer, é coc cateto oposto dividido por cateto adjacente. Bem, eu quero saber a tangente de 15 graus. Bem, o cateto oposto aos 15 graus corresponde a X. E o cateto adjacente aos 15 graus corresponde a 114 metros. Vou botar aqui o M de metro só para a gente lembrar que unidade que a gente está trabalhando. Bem, ele deu como informação para a gente, na questão, que a tangente de 15 graus é 0,26, tá? 0,26, que é X dividido por 114 metros. Estão acompanhando o raciocínio? Bem, daqui é aquela parte que eu expliquei para vocês, muito feliz, há pouco, né, nos blocos anteriores,
que é uma proporção, onde eu falava assim que x é igual ao produto da outra linha, é a linha que não tem x, que é 0,26 vezes 114, dividido pela linha do x, que é 1. Ok? Beleza. Feito isso, né? Feito isso, nós teremos o que? X é igual... Vamos fazer esse cálculo aqui? Vamos fazer esse cálculo aonde, hein, gente? Vamos aproveitar ali no cantinho bem aqui, ó. Vamos botar aqui 114 vezes 0,26. Tá? Aí, qual é a minha dica? Qual é o meu bizu? Esquece a vírgula e multiplica esse número como se fosse número inteiro e não como número decimal. Beleza? Então o que a gente faz? Ó? 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aí, para terminar essa parte, bota o 0, né? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. E aí você soma. 4. 8 mais 8, 16, foi 1. É isso? 7 mais 2, 9. E coloco o 2 aqui. Queríamos colocar o 0 à esquerda, mas não precisa. Beleza? Bem, mas como vocês sabem, agora sim eu tenho que me preocupar com números, com a multiplicação de números decimais. Tá bom? Eu tenho que chegar e contar quantos números decimais nós temos nos fatores. Tudo bem? Quantos eu tenho nos fatores? Conta aqui em cima, não tenho nenhum, mas aqui embaixo eu tenho 2 casas decimais. Então aqui eu conto, ó, 1, 2. Resultado final, você vai ter que o x é igual a 29,64 metros. Este é o valor, né? Este é o valor da base, né? Da base, do comprimento da base do nosso prédio, ok? O interessante disso tudo aí é que vamos supor, porque ele não quer o valor exato, você pode observar na questão, bota na tela por favor de novo a questão. Você pode observar que ele não quer o valor exato, né? Aqui nós vamos colocar assim, ó, letra A, a área vai ser menor que 100 metros quadrados, tá? Esse 2 aí, ele é no expoente, então você coloca 100 metros quadrados. Letra B, diz que está entre 100 metros quadrados e 300 metros quadrados, tá? Bem, ele não quer o valor exato, essa é a parte interessante. Então eu vou forçar uma barra aqui também, tá? Volta comigo aqui, por gentileza. Eu vou forçar uma barra, tá? Eu cheguei à conclusão que o x, né, ele é o valor aproximado a 29,64 metros. Nossa base. Então, o x é quem está aqui em cima, né? O x é esse cara aqui, ó, que é a base do nosso prédio, que eu trouxe para cá. Mas como eu falei para vocês, ele quer saber a área. E a área é o quê? A área de um quadrado é L ao quadrado. Então aqui eu vou fazer o quê? A área é igual a... Bem, eu não encontrei o x igual a 29,64, né? Como eu falei para vocês que a questão não quer saber do valor exato, então eu vou arredondar, eu vou aproximar esse x para 30 metros. Tá bom? Então eu vou aproximar ele para 30 metros. Com base nisso, quando eu colocar aqui 30 metros ao quadrado, eu chego naquele macete que eu ensinei para vocês em blocos anteriores. Quantos zeros nós temos aqui? 1. Então eu multiplico a quantidade de zeros pelo expoente.
Então você vai ter 2. Então a área, 2 zerinhos. Ok. Só que o 3, que está aqui sozinho, quanto que corresponde o 3 ao quadrado? Quanto é 3 ao quadrado? Aí você bota aqui 9. Então você vai ter o quê? 900 metros quadrados. Ok? Mas, como eu arredondei para cima, eu estou aproximando a área para 900 metros quadrados, eu arredondei para cima, então quer dizer que a área é menor do que isso aqui. Eu arredondei para cima. Eu saí de 29,64 e fui para 30. Então, esse cara daqui está para cima, está acima do valor exato. Então, eu volto. Então, a resposta, ela está, assim, antes de 900 metros. Mas quando você olhar nas alternativas, você tem a letra E, que está escrito, por gentileza, na tela. Você tem a letra E que diz o seguinte, que a área é maior do que 700 metros quadrados. Ok? Beleza. Com base nisso, a gente chegou ao fim dessa questão aí maravilhosa. Tá? Deixa eu dar uma focada no quadro aqui, apenas a título de certeza de que os alunos entenderam o raciocínio. Aqui eu vou dar uma divisão aqui, ó, só porque colou aqui, mas só para vocês entenderem a sequência, tá bom? Então, olha aí, beleza, tranquilo? Então vamos juntos, eu vou apagar aqui o quadro. A nossa próxima questão, ela é uma questão interessante. Eu lembro que eu comentei com vocês sobre noções de estatística, né? E aí essa parte de noções de estatística é muito interessante, porque, olha só, eu falei para vocês que a média, ela era influenciada pelos valores dos extremos. Então, me acompanha aqui nesse raciocínio que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: imagina que eu tenho uma pesquisa que foi feita sobre o número de frutas que você come por dia, né? Tentar manter uma alimentação saudável, não uma alimentação destrutiva, né? Boa, alimentação destrutiva foi legal. Então aqui você tem uma lista que diz o seguinte: a lista é que eu perguntei aqui no estúdio quantas frutas se come por dia. Aí a pessoa falou 3 frutas, o outro falou 4 frutas, o outro falou 4 frutas, aqui está dando, e o outro falou 5 frutas, né? Aí o outro falou 6 frutas. Então vamos ver quanto é que está dando aqui essa brincadeira. Aqui nós temos 10 mais 9, 19, mais 3, 22. Pronto, está aí. 22. Então, se eu chegasse para você e falasse assim, qual a média das frutas que são, né? Então o que eu iria fazer? X barra, eu passei para vocês a formulinha, é o somatório de xi com i iniciando em 1, variando até n dividido por n, que é a quantidade. Eu acho essa fórmula muito bonitinha, né? A fórmula muito bonitinha. Eu acho demais. Então, voltando aqui, né? Aí, para você ter dúvida, né? Se tem alguém que tem dúvida no entendimento dessa fórmula, é que eu estou dizendo o seguinte, aqui, que vai ser x1, é o primeiro termo, mais x2, é o segundo termo, mais reticências, até chegar aonde? No x5, que é o quinto termo, dividido por 5. Então, o que eu quero dizer para você nela é o seguinte, que é o somatório de xi. Só que esse i, ele começa em 1 e varia até n. O nosso n, no caso aqui, são só 5 elementos. Então, só para vocês entenderem a nomenclatura da fórmula, né? Mas no frigir dos ovos é isso aqui, ó, gente. É pegar 3 mais 4, mais 4, mais 5, mais 6 e dividir todo mundo por 5. Ok? Então, aqui, a média, nós vamos ter o quê? 3 mais 4, 7. 7
mais 4, 11. 11 mais 5, 16. E 16 mais 6, 22. Então o somatório vai ser 22 e a média vai ser 22 dividido por 5. Vou fazer bem aqui. 22 dividido por 5 deu 4. 4 vezes 5 é 20, subtraiu, deu 2. Criamos, ou melhor, descemos o próximo termo, só que não tem próximo termo, então a gente cria o primeiro zerinho, e após a criação do primeiro zerinho, vírgula. Então aqui vai ser 4 de novo, vezes 5 deu 20, subtraiu, deu 0. Então aqui ficou 4,4. Beleza, show de bola. Na sequência, a gente tem o quê? A gente tem o seguinte raciocínio. Eu tiro os extremos. Eu tiro 6 e tiro 3. Eu tiro os extremos. Então a nova média, ela vai ser... Qual a diferença? Qual a diferença da média anterior, 4,4, para a nova média? Qual a diferença? Então, o que eu vou fazer? É só lembrar que a soma dá 22. Só que eu vou tirar os termos do extremo. Então eu vou tirar quanto? Eu vou tirar 9, gente, que é 6 mais 3. Ao tirar 9 deu quanto? Pega emprestado aqui, ficou 1, aqui ficou 10. 10 menos 9 ficou 1, mais 2, 3. Então ao tirar 9 ficou 13. Então a nova média vai ser 13 dividido por quanto? Se eu tirei esse termo e esse termo, então antes tinham 5 termos, tirei 2 termos, ficaram 3 termos. Então a nova média vai ser dividir por 3. Ok? Então, dividindo por 3, nós teremos o que aqui? 13 dividido por 3, nós teremos 4 vezes 3, 12, subtraiu, deu 1. Cria o primeiro zerinho, após a criação do zerinho, vírgula, e aqui vamos ter um 3, vamos ter uma dízima. Então vamos deixar um 4,3 aí. Aproximado, né? Então, eu perguntei para vocês o seguinte: qual é a diferença? O que aconteceu desta média para esta média? Neste caso aqui, é só você fazer o que? Aqui embaixo, acompanha comigo. 4,4 menos 4,3. E aí você vai ter reduzido em 0,1. Ok? Reduzido em 0,1, a gente vai ter qual raciocínio? É só a resposta. Vamos reduzir, por exemplo, em 10% a média aí. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos fazer essa questão, a próxima questão. Vamos para a próxima questão aí, a questão de número 137. Na tela, questão de número 137. Só que, antes de eu colocar na tela, dá focada aqui no quadro só para eles. Essa parte de cálculo aqui a gente não precisa se preocupar muito não, tá? Mas só para eles entenderem esse raciocínio aqui. Beleza, então pode colocar na tela. E ele fala o seguinte nessa questão aí. Questão 137. As notas do professor, de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, né? Que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Bem, está o gráfico, né? Utilizando essa banca avaliadora, resolveu descartar a maior e a menor nota atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é. A nova média em relação à média anterior é. Né? Então, eu assim, só para ficar mais claro para vocês, e quando voltar já está preenchido já o quadro, é que as notas vão ser
a soma, né? Você vai colocando aqui, é até bom colocar em ordem, vai ser 1 mais 12 mais 13 mais 14 mais 14 mais 16 mais 16 mais 17 mais 18 e mais 19. Ok? Então, você vai somar e vai dividir por quanto? Adivinha? Você tem duas notas pelo avaliador A, 2 notas pelo avaliador B, 2 notas pelo avaliador C, 2 notas pelo avaliador D e 2 notas pelo avaliador E. Você tem 5 avaliadores e cada um vai dar 2 notas. 5 vezes 2, 10. Então eu vou dividir por 10. Ok? Vamos juntos. Aqui você vai ter x barra, né? E aqui você vai colocar 1 mais, né? Depois 12, depois 13, depois 14 de novo, depois 16, aqui eu vou apagar, né? 16, aí depois 17, 18, 19, vamos só conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então divido por 10, está certinho aqui. Bem, essa soma, gente, fazendo aí, né, de cabeça, né? Então você vai somando aqui, 1 mais 12, mais 13, mais 14, mais 14, mais 16, mais 16, mais 17, mais 18, mais 19, você vai ter aí uma soma igual a 140. Show de bola, né? Você vai ter uma soma igual a 140. 140 dividido por 10 deu 14. Ok? Na sequência, ele pediu para a gente tirar o maior e o menor valor. O menor valor é 1. O maior valor é 19. Então eu vou tirar 20 dessa soma aqui. Então, quanto que vale 140 menos 20? 140 menos 20 deu 120. Então, se eu tirei 1 mais 19, tirei 20 da soma, eu vou tirar 20 da soma, então a soma agora passa a dar 120. Então a nova média, vou botar até outra letra aqui só para dar uma diferenciada, né? Botar um Y barra. A nova média vai ser 120 dividido por quanto agora? Dividido por 8. Por que por 8? Eu tinha 10. Se eu tirei 2 elementos, eu passo a ter 8 agora. E quanto que é 120 dividido por 8? Juntos comigo, é isso mesmo, 15. Gente, rapidamente. Ele saiu de 14 e foi para 15. Adivinha, ele aumentou quanto? Ele aumentou 1 ponto. Tudo bem? Então, quando você colocar na tela de novo a questão pra gente. Quando você colocar a questão na tela, você vai ter aí a letra B como resposta, que vai estar 1 ponto maior. Tudo bem? Bem, então para ver se vocês entenderam, foca no quadro, dá uma observação aí. Beleza? Então, aqui é o seguinte, gente, esse bloco encerramos aí, já voltamos para o próximo bloco. Um abraço.